Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente conversar sobre o mês de junho de 2020, um vídeo dedicado aos signos de terra. Bom, eu vou fazer da mesma forma como eu tenho feito os vídeos nesse período que a gente está enfrentando, coletivo. Eu vou tirar 4 cartas, uma carta para cada corpo. Também vou tirar 2 cartas extras, uma carta para saber como os signos de terra vão expressar os seus aprendizados e o que vocês têm para ensinar também no mês de junho. 4 cartas para os nativos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, junho de 2020. Corpo físico, 9 de terra. Palavra-chave, acúmulo. Corpo emocional, 4 de fogo, completude. Corpo mental, 6 de ar, clareza. E o corpo espiritual, 9 de fogo, força interior. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre cada um dos corpos e depois, em seguida, eu vou fazer uma leitura juntando todas as cartas. 9 de terra, acúmulo em relação ao corpo físico. Por um lado, é possível perceber a preocupação de vocês com o não haver escassez, né? Que aí, num certo sentido, dá uma força para a mentalidade de escassez, vocês vão ter que ficar atentos a isso. Agora, eu vejo de 2 formas essa carta, eu vejo essa carta sendo trabalhada de 2 maneiras distintas, duais. Por um lado, ela me passa uma boa impressão, porque ativa aquela questão de sobrevivência que vocês têm. Eu preciso segurar, eu preciso poupar, eu preciso acumular, guardar para o futuro, para eu não ter. Ao mesmo tempo, essa mesma mentalidade leva vocês para uma preocupação excessiva com o que vem, né? E coloca vocês em contato com um medo. Então, de qualquer forma, independente de qual lado do acúmulo você vai se sintonizar, fundamentalmente ele vai levar a uma mentalidade de escassez, então vocês vão ter que prestar atenção nisso. Por que eu estou chamando atenção para essa dualidade? Porque em muitos casos essa preocupação com a escassez ela é infundada, tá? Eu não estou querendo dizer que não é para vocês ficarem preocupados. A gente está vivendo uma situação muito diferente, a gente está vivendo um grande desafio, mas esse grande desafio ele não pode ser transposto se você está tentando fazer esse movimento a partir de uma mentalidade de escassez. Porque onde há acúmulo, onde há excesso, né, o excesso ele é uma ponta de um movimento pendular. Se você tem o excesso, você tem a escassez. Então, não tem aqui um caminho do meio. Uma tentativa, ao menos, né? Então fica essa sugestão. Esse acúmulo também está me vindo como um acúmulo de tarefas e um cansaço físico, né? Um acúmulo de tarefas para não entrar muito nos outros corpos. Deixa eu distrair o corpo físico aqui com muita coisa para fazer, muita tarefa, para eu não pensar em nada. Porque eu já sei que se eu pensar em alguma coisa, eu vou pensar na falta, eu vou pensar que eu vou passar fome,
eu vou pensar que eu vou ser despejado, eu vou pensar que vai me acontecer um negócio muito, 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 muito ruim. Entendem? Eu não sei se eu tô conseguindo transmitir a artificialidade disso, tá? Tem uma questão artificial aí para vocês. É um modo de sobrevivência com todas as luzes vermelhas e, em muitos casos, não é para tanto. O 8 de terra, eu vou até procurar aqui para vocês, porque eu acho que ele tem uma sintonia muito mais apropriada. E aí vocês estão entrando por um movimento um tanto perigoso até, eu diria, porque eu acho que vocês estão acreditando em ameaças que não existem. Vocês estão supervalorizando as ameaças reais, tá? É isso que eu tô detectando. Não é legal. Na verdade, o 8 de terra aqui do Vision Quest tem como expressão-chave ordem interna, tá? Essa ordem interna, ela é algo que centra vocês, tá? O 9 de terra, ele já está saindo de um equilíbrio, ele está saindo do centramento. Uma coisa para vocês é buscar, sim, as suas bases, estruturas, centramento. Isso é saudável para vocês, isso é um ritmo, é um movimento, é uma escolha que vocês fazem, né? Durante a vida toda. E não deveria ser diferente agora. Vamos deixar o corpo físico aqui. Vou falar do corpo mental, perdão, do corpo emocional. Corpo emocional com o 4 de fogo, completude. O 4 de fogo, ele é uma energia mais sintonizada com vocês, mais sintonizada com um equilíbrio do seu elemento, apesar da gente estar falando de elemento fogo. Tradicionalmente, o 4 de paus, visto, por exemplo, pelo tarô do Waite, é uma carta que mostra a firmeza das bases, né? No tarô do Waite, por exemplo, já que eu citei, você tem os 4, né, pedaços de madeira formando um todo e um casal atrás celebrando, né? Estão celebrando ali uma vitória, né? Dá pra gente trazer essa energia para cá, ainda que aqui no Vision Quest tenha também uma pegada de reza, de pedido, né? Porque a gente tem aqui 4 bastões de sálvia acesos, né? Os nativos norte-americanos, eles normalmente acendem bastões de sálvia e de outras plantas também para fazer limpeza, né? Limpeza dos corpos, mas também para fazer pedidos, né? E também para honrar a vida e morte e honrar os nossos ciclos, né? Quando você honra a vida e morte, você reconhece que você pertence a algo maior e você começa a ter a humildade de assumir que não tem o controle de tudo.
O que eu tô percebendo aqui nesse jogo de vocês é uma tentativa de controle. E graças a Deus essa tentativa de controle ela vai falhar. Quando a gente entrar nos outros corpos, vocês vão perceber, tá? O corpo emocional, ele tá tentando encontrar uma ordem. Tem uma coisa ritualística aqui também, né? Ele tá tentando achar um sentido, porque realmente não tá vendo sentido nenhum na vida prática, né? O sentido da vida prática fugiu. Então vocês já estão apelando para o corpo emocional para ver se o corpo emocional consegue algum tipo de conexão, algum tipo de resposta. Só que o corpo emocional ele também não está com a energia adequada, porque ele está pegando o 4 de fogo, né, o 4 de paus, pela perspectiva de escassez, né? Aqui é um medo da escassez. Então vamos orar para que algo maior traga o meu sustento. E isso é influenciado por um pavor, não é influenciado por um verdadeiro reconhecimento de que dependemos de algo maior, que a gente está inserido num contexto, que a gente faz parte de sistemas, tanto criados pelos homens quanto sistemas naturais e por aí afora. A gente faz parte de um todo, não vem dessa conexão. A tentativa que vocês estão fazendo de contato, ela é uma tentativa alimentada pelo medo. Que aí eu falei que vai falhar. Por quê? Mental com o 6 de ar, clareza, né? Que seria o 6 de espadas tradicional. O 6 de espadas tradicional, ele é uma carta que conduz a gente para tempos melhores. Ele é o após-tempestade, né? A gente pode considerar que a gente está numa tempestade, a gente está no meio do olho do furacão. Quando você se conscientiza de que aquilo dali vai passar, que é temporário, é somente uma tempestade, não importa o tamanho dela, você se lembra, pela sua vivência, pela sua experiência, que dias melhores virão. Depois da tempestade vem a bonança, né? Depois da tempestade você sabe que vem um dia de sol. Sempre foi assim. Por que seria diferente? É aí que vocês se agarram a algo maior, de uma maneira mais sincera. No entanto, essa clareza, como o Vision Quest define, né? Ela não está no princípio de junho. Ela pode ser alcançada, mas ela ainda não está aí. Ela tem que ser buscada. E é uma clareza mental. É a mente racional que vai interferir. É a mente racional que vai dizer para você: olha, nativo de terra, você está excessivamente preocupado. Você não está com um nível de preocupação saudável. Você está acumulando coisas, você está acumulando tarefas, né? Preenchendo a sua vida, preenchendo a sua agenda, para você não olhar, para você não pensar, para você não ver aquilo que está acontecendo que você considera ruim, né? A gente tem perspectivas das coisas. Como a gente não vê a realidade como um todo, a gente classifica muito pelo nosso passado, pelas nossas experiências, pela nossa criação, né? Enfim.
E aí tem uma dificuldade muito grande aqui de desligar. Só que esse desligar é o aconselhável, né? O desligar é o que vai trazer clareza para a mente. E aqui no caso, a representação é com o filtro dos sonhos. O filtro, quando ele é tecido, inicia-se uma cerimônia e você só vai dar a cerimônia por encerrada quando você acaba a peça, você ou um grupo de pessoas, né? Se você faz a cerimônia com um grupo de pessoas, a cerimônia só acaba quando o último terminar de tecer o seu filtro. O filtro, ele fala da teia de relacionamentos. Ele tem conexão com a aranha como animal de poder. No entanto, eu não acho que essa questão seja a mais relevante aqui. O que é mais relevante é a questão proteção. O filtro, ele é um objeto de poder e de proteção. Ele fica no seu quarto, por exemplo, perto da cama, porém, ele tem que estar numa janela, porque ele tem que estar em contato com o ar, com o vento. Ele fica ali porque ele vai literalmente filtrar energias negativas. Energias negativas que impedem a concretização dos seus sonhos. Aí sim eu acho que há alguma conexão com o mental de vocês. O seu mental, em junho, vai atuar como um filtro. Coisa mais importante que vocês vão fazer é filtrar informações. Não se permitam consumir informações em excesso. Qualquer excesso, na verdade, né? Excesso de informações também segue a mesma regra. Todo tipo de excesso para vocês vai acabar sendo negativo. Não vai vir com um sentido de abundância, justamente o contrário. Vai vir com frequência de medo, de escassez, de ansiedade, de receio. Já que vocês estão sentindo uma necessidade do ritualístico, que vocês usem ferramentas rituais, meditações, orações, etc., para proteção. Peçam por proteção. Proteção contra energias negativas? Sim. Proteção contra o mau humor, a melancolia, a depressão? Ok. Mas especialmente proteção contra vocês mesmos, porque eu tô vendo vocês como os seus maiores inimigos em junho, tá? E tem como ser diferente. Força interior no corpo espiritual. O 9 de fogo. O 9 de fogo, tradicionalmente, ele é uma carta que eu costumo dizer que é uma carta de alerta. E aqui no caso, estar alerta para vocês é estar em conexão com algo maior. A conexão, ela já está feita. O que está acontecendo é que vocês não estão conseguindo acessar. Essa conexão, ela parece para vocês algo muito distante da realidade, muito diferente do que está acontecendo na vida concreta. E não precisa ser assim. Está sendo assim porque vocês estão colocando um abismo entre uma coisa e outra. E, claro, existe uma dificuldade de entrar aqui na ordem interna. Tem um conflito.
E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a carta do aprendizado e a outra carta do que vocês têm para ensinar. Já que eu falei na questão da aranha como animal de poder, eu vou ler a carta da aranha, as cartas xamânicas, e aí sim a gente entra com o deck do Metatron. Então vamos lá. O que os signos de terra têm para aprender, que eu acho que tem conexão com todo o jogo. O que os signos de terra têm para ensinar? Aprendizado, 10 de água, preenchimento. O que vocês têm para ensinar? 2 de ar, paz interior, por incrível que pareça. 10 de copas tradicional, preenchimento. É aquela sensação de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, independente do que está acontecendo. Independente do tamanho da tempestade, do barco em que você está, se é que você tem barco, você pode estar num bote, você pode estar numa jangada, você pode estar com um colete salva-vidas ou você pode estar com um pedaço de tronco, não interessa. Se você entra nessa sensação de preenchimento, você, podemos dizer, ignora saudavelmente o que está acontecendo no externo. Ou seja, vocês estão excessivamente ligados ao externo, excessivamente ligados ao material. Eu não estou falando ligados ao material no sentido de estarem fixados em dinheiro, trabalho, esse tipo de coisa. Não é só isso, é material, vida material, tudo, né? A vida corpórea, né? Vocês estão muito dentro do corpo físico e isso não tá fazendo bem, tá? Inclusive, pode dar um start, né, em comportamentos ligados a vício, né? Um vício de alguma ordem, ok? Vício em substâncias, vício em comida, vício em sexo, vício em algo que vocês podem proporcionar para o corpo físico, tá? É uma tentativa de preenchimento, só que esse preenchimento aqui ele não vai vir de nada físico. É um preenchimento que se alcança quando você fala, né? Com esse lugar lá dentro, né? Com esse eu superior, né? Quando você consegue fazer conexão com algo maior. E aí parece até, né, piada, né, a paz interior ser o que vocês têm para ensinar. Porque, na verdade, se a gente for olhar tanto o corpo mental quanto o espiritual, vocês conseguem alcançar isso. Isso aqui não é impossível, não é uma coisa inalcançável. Como eu falei, vocês não estão nesse lugar, mas vocês vão chegar nesse lugar e poder passar isso para os outros. Poder dar algum tipo de ensinamento para alguém que está muito na ansiedade, para alguém que está muito atrás de respostas e não está conseguindo aproveitar o hoje, que é o único tempo que nós temos, ok? Vocês vão sentir essas lições na carne. O corpo físico vai sentir e vai sofrer. O corpo físico ele pode ser um alerta, né? Ele pode ser uma ferramenta da alma para mostrar para vocês como é que vocês de fato estão, né? E não vai adiantar dieta, não vai adiantar exercício físico, não vai adiantar atividade sexual, nada disso vai adiantar. Vão parecer distrações para vocês, porque as respostas são mais sutis, tá? Vocês estão precisando de uma sutileza maior que vocês não estão conseguindo alcançar ainda.
Sabe o que eu tô vendo? Vocês... Sabe aquela coisa elefante numa loja de louça? É tipo isso, sabe? E uma grande dificuldade com a delicadeza. Vocês estão precisando de mais delicadeza na vida no geral e não vão poder esperar que essa delicadeza ela venha do lado de fora. Ela venha de alguém ou de algum acontecimento. Aranha, tecedura. A aranha teceu a teia que proporcionou aos humanos a prefiguração do alfabeto, que utilizou os ângulos de sua teia para formar as letras. A corça perguntou à aranha o que ela estava tecendo e por que as linhas que ela desenhava se pareciam com símbolos, e a aranha respondeu: faço isto porque é chegada a hora dos filhos da terra aprenderem a registrar os progressos por eles obtidos em sua jornada na Terra. Mas eles já registram suas experiências por meio de imagens, retrucou a corça. Sim, disse a aranha, mas os filhos da Terra estão ficando mais complexos e as gerações futuras precisam saber mais, pois serão incapazes de decifrar os petróglifos. Foi assim que a aranha teceu o alfabeto primordial, da mesma forma que havia tecido também o sonho do mundo que se manifestara na realidade concreta milhões de anos atrás. A aranha simboliza as infinitas possibilidades da criação. Suas 8 patas representam os 4 ventos da mudança e as 4 direções da roda de cura, e seu corpo tem o desenho do número 8, com 2 formas ovais interligadas pela cintura. A aranha tece o destino daqueles que caem em sua teia e tornam-se seu jantar. Isto acontece com muitos seres humanos, que caem na teia da ilusão do mundo físico e são incapazes de ver o que existe além do horizonte, em outras dimensões. A teia da fatalidade também representa a roda da vida que não permite alternativas ou escapatória. É um erro tipicamente humano ser aprisionado na polaridade entre a boa ou má sorte, sem a consciência de que podemos modificar o próprio destino sempre que desejarmos. Se não tivermos a convicção para mudar aquilo que nos foi destinado, acabaremos certamente consumidos por nossos próprios medos e limitações. A aranha é a manifestação da energia feminina da força criadora que tece os belos desenhos da vida, e sua teia possui centenas de intricados padrões que capturam a luz do alvorecer. Se a aranha caiu de sua teia em seu jogo hoje, ela está intimando a criar, criar, criar. Procure novas alternativas para seu impasse atual, pois você pode estar olhando de perto demais para uma situação excessivamente emaranhada. Tente distanciar-se um pouco do problema e perceberá a solução ideal com mais clareza e rapidez. A aranha pode estar lhe sugerindo a redação de um diário, no qual poderá registrar seus progressos cotidianos de modo a não esquecer como está criando uma nova e mais rica fase em sua existência. A aranha sempre traz uma mensagem inovadora quando ela percebe que você está emaranhado demais em seus próprios planos ou problemas, tornando-se assim incapaz de enxergar novas oportunidades muito mais interessantes que se apresentam a você. Se este for o caso, a aranha poderá estar chamando sua atenção para o fato de que algo que você teceu há tempos produziu resultados satisfatórios. Parabéns! A aranha o advertiu a tempo, impedindo-o de esquecer de colher os frutos de seu próprio labor. Contudo, a mensagem mais importante da aranha é a de que você é um ser infinito que continuará a tecer o padrão de suas vidas sucessivas ao longo da infinitude do tempo. Abra sua mente e reconheça a incomensurável grandeza dos planos do Criador. Bem encaixado com o que a gente estava falando aqui. Agora eu vou encerrar o vídeo de vocês com uma carta do Metatron.
revisão e reflexão. Tempo de pausa necessário. É o que a gente está vivendo coletivamente, só que para vocês ganha um outro entendimento. Tem uma importância maior, vamos dizer, tá? O convite para pausa, ele já está muito claro. Eu não sei se a vida precisa demonstrar mais alguma coisa. Eu acho que não está faltando mais nada. Agora, para vocês, eu tenho a impressão de que sim, é ainda mais importante, mas tem uma outra questão. Me parece que vocês aceitaram o convite, um pouco, mas aí vocês desistiram no meio do caminho. Não perseveraram no convite. Com uma percepção assim de que tá demorando muito. Eu não sei se eu tô a fim de mergulhar tanto em mim por tanto tempo. Quanto tempo mais vai durar esse mergulho? Aí a questão é, quanto mais você resiste à pausa e à reflexão, mais o convite vai ser reforçado. Não sei se isso é visível, tá? Se é compreensível. Tem aqui uma vontade de sair correndo, uma vontade de fugir. Claro, aí a fuga é feita a partir do acúmulo, né? O acúmulo de coisas, de tarefas, de perspectivas, de informação, até mesmo o acúmulo de comida até, né? Um excesso de tudo, né? Primeiro por medo da falta e também vai tentar preencher alguma coisa, tentar preencher um vazio. Então tem um medo de chegar aqui, né? De chegar nesse vazio. E descobrir o que está dentro, né? Claro que essa proposta aqui, né, tem a ver com o que vocês têm a ensinar, ou seja, vocês vão aprender primeiro para ensinar depois, e tem a ver com os corpos mais sutis, né? Os corpos mais sutis, eles estão na frequência correta, vamos dizer assim, adequada, né? São os corpos mais densos que não, né? Que estão muito, né, envolvidos com as questões da matéria para conseguir ver outra coisa. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço aos nativos de terra que ficaram até o final. Curtiu, deixa seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo.